Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje é a nossa palestra número 113, no dia 21 de setembro de 2022. O tema de hoje nós vamos falar sobre a questão da como clarear, iluminar nossa sombra, que todos temos, como um passo fundamental para o despertar espiritual, a expansão da consciência. Então, primeiro vamos fazer algumas definições, para ficar mais claro o tema de hoje. A gente se reconhece como o aspecto físico, o corpo físico, que está muito correlacionado ao cérebro reptiliano, trocoencefálico. Nós temos o aspecto da alma, ou da aura, que está ligado à parte energética, etérica, ao duplo etérico, ao corpo sutil emocional ou astral, e a parte mental. Essa mental ela tem dois compartimentos, o compartimento do lado esquerdo, racional, analítico, que é o hemisfério que a gente usa para a nossa vida, tocar a nossa vida encarnada. E nós temos o cérebro intuitivo do hemisfério direito, que é que faz a ponte com o nosso lado divino, nosso eu superior. Então, a maioria da psicologia se trata basicamente desses aspectos, mesmo os esotéricos tratam desses aspectos, destes atributos humanos. A psicologia aborda também a questão do inconsciente, tanto Freud como Jung e os outros sucessores deles. O que é o inconsciente? Que a gente tende a esconder, colocar debaixo do tapete, deixar no porão, é como se fosse um porão de uma casa. A gente guarda as quinquilharias no porão e não mexe lá, O inconsciente, ele é formado a partir das experiências que a gente carrega de vidas passadas. Nós carregamos, nós estamos hoje, nesta encarnação, cada dia literalmente, nós somos uma síntese de inúmeras experiências encarnados neste planeta. Não vamos extrapolar desse planeta, porque aqui já tem uma complexidade razoável, Então a gente vai limitar as encarnações e vivência nesse planeta Terra. Então, quando a gente dorme, e todos nós temos o propósito de dormir, faz parte, é um dos pilares para ter uma boa saúde integral, uma saúde holística, nós vamos para um outro plano, um plano chamado plano astral ou plano emocional, que é a linha do tempo. Então, quando a gente dorme, ou quando a gente desencarna, nós estamos literalmente acessando os campos informacionais de toda a nossa existência terrena, através de várias encarnações. Evidentemente, da mesma forma que acontece no estado de vigília, aquelas questões traumáticas, elas são mais incidentes, mais atuantes, São mais fáceis de se lembrar. A informação está mais viva.
E existem também as coisas que a gente nesta encarnação faz que considera como se fossem os pecados, né? Olhando de uma forma de cunho religioso. É importante olhar o pecado não como é tratado nas religiões, né? Mas sim como uma transgressão da lei divina. Por exemplo, matar, não pode fazer roubar e tantas outras coisas, né? Não pode mentir. Então, essa questão das reencarnações e dos seus traumas correspondentes, na religião cristã, católica, etc., ela é chamada como pecado original, né? Como se a gente tivesse um defeito de fabricação. Mas o pecado original, ele é, na realidade, a questão kármica, nosso karma negativo, vamos chamar assim, porque tudo é kármico, né? Toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito. Então, a gente foi, de certa forma, principalmente no mundo ocidental, condicionado a um sentimento de culpa, a um remorso, mesmo que você não acesse em detalhes a sua vida pregressa e os seus pecados, as suas ações negativas, né? Então, o que acontece hoje? Se você está aqui é porque você já está numa etapa evolutiva de busca espiritual muito grande, senão você não estaria aqui, né? Você estaria em outro lugar. Então, o que acontece? As pessoas, de uma maneira geral, elas buscam mais o aspecto da transcendência, né? Por exemplo, da meditação, da yoga, trabalhos terapêuticos, expansão da consciência, tanto pela parte intelectual como pela parte intuitiva. E ele, ou ela, né, o ser humano, ele esquece do seu aspecto sombra, do seu inconsciente. Porque é uma tendência natural de você aparecer bonito na foto, né? E o ego, principalmente, que ele está sempre no processo de comparação com os outros, é assim que o ego se satisfaz. Como o ego é uma condição da consciência externa, não é interna, da alma, então o ego precisa se sentir bem comparando com outras pessoas, com o carro mais bonito, a casa mais bonita, a profissão melhor, a roupa, e vai por aí afora. Tudo é um estado de comparação, né? E as mídias sociais, evidentemente, enfatizam ainda mais isso aí. E trata as pessoas não como seres humanos, mas como clientes, né? Tudo é monetizado e tudo é em busca do material. Então, nesse processo de busca espiritual, a liberação, a aceitação da sombra é fundamental. Quer dizer, você precisa ter coragem, né? Porque para isso precisa coragem e uma vontade interior que parte do seu coração, né? Para elevar sua vibração. É muito importante que fique claro que é tudo função de vibração, de ressonância. Não é questão de pecado, aquelas questões religiosas primitivas, né? Não tem nada disso. É uma questão puramente vibracional. Então, na meditação do MAP, no Movimento Ascensional Planetário, que a gente faz aqui toda quarta-feira, existem a invocação de seres de luz, né? Dos pleiadianos com o mantra Aloha, trabalha a parte energética dos chakras, etc.
harmonizando-os. Existe o Cherokees no plano astral, trabalhando a parte emocional, que é o mantra Akita Mani Yo. E existe o trabalho dos sirianos, o mantra Ya e o Ma. Nós vamos repetir isso no final. Então vejam bem, o que os sirianos que chegaram por último na nossa equipe espiritual, eles fazem? Eles fazem a limpeza, a purificação do nosso cérebro reptiliano na memória do cerebelo. É no cerebelo que ficam gravados os nossos traumas, os nossos medos ancestrais desta encarnação e de outras encarnações anteriores, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Imagina uma pessoa que tem trauma de barata, muito comum até, né? Se você olhar racionalmente, logicamente, não tem razão para ter medo de barata. Primeiro, é um animal indefeso, pequeno, tem medo de humano, foge, não é venenoso e ele desperta um pavor em algumas pessoas que têm trauma, que tem caso até de infarto por causa de uma baratinha inocente, né? Aonde é que está registrado, guardado esta informação? Que a barata é um animal tenebroso, né? Por que ela traz essas memórias tão tenebrosas? Provavelmente de encarnações passadas, principalmente mulheres, que foram aprisionadas em porões, em outros lugares lúgubres, e nesse processo ela era presa, né, num porão, tinha baratas e até ratos, às vezes, andando por cima da pele da pessoa, por cima do corpo da pessoa. Então, essa memória deste trauma está gravado no nosso cérebro reptiliano aqui atrás. Ele não está gravado vou usar uma palavrão aqui, mas de sacanagem, não é de sacanagem. Ela funciona como um processo de proteção à alma, que aquilo é perigoso, que aquilo gera sofrimento. É como a pessoa que tem trauma de água, de altura, de lugar fechado, porque se você fizer regressão de memória nessas pessoas, com facilidade, você vai observar que a causa do trauma foi algum evento de vidas passadas, que geralmente levou a óbito, levou à morte da pessoa naquela encarnação. Então, o que acontece? Essas baixas vibrações de medo, que gera essa angústia, ela é vibracionalmente muito baixa. É a mesma coisa que ocorre com as nossas emoções negativas, os sentimentos de culpa, né? Por exemplo, sentimento de culpa, remorso, mágoa, ressentimento, tristeza, ódio, ciúme. Tudo isso faz parte do nosso lado inconsciente, que a gente quer esconder, né? Então, e isso não é normalmente abordado nas várias práticas terapêuticas, ou mesmo em processos de cerimônias xamânicas, etc., como um fator fundamental para que as pessoas, não como um masoquista, né, mas que se procure acessar e liberar essas energias bloqueadas, que a gente chama por esses nomes de emoções negativas. E muito importante que a gente não valorize os nossos pecados, os nossos crimes e tantas outras coisas que todos nós fizemos, né?
Porque se a gente fosse um ser já angelical, um santificado, a gente não estava aqui encarnado. A condição de qualquer ser humano, todos eles, estar encarnado, significa que ainda tem coisas para resolver, para liberar, para purificar e para ajudar, né? Senão não estaria aqui. Então, uma coisa fundamental para o buscador espiritual é fazer a sua autoanálise, né? Sem condicionamentos, deixar fluir, se analise aquilo que te incomoda, que geralmente, é outra coisa interessante, incomoda nos outros, né? A pessoa não reconhece que ele tem aquele comportamento, por exemplo, egoísta. Então ele, quando vê uma pessoa egoísta, ele fica irritado, fica raivoso, etc., né? Então é aquela questão do espelho, né? Você se vê no outro, você não consegue se enxergar em você mesmo. É proteção do ego novamente, escondendo a sombra do porão da consciência, né? Nos nossos trabalhos, falando um pouquinho dos nossos trabalhos aqui no Instituto Pleiades, em Aldeia, perto de Recife, nós temos todo mês, normalmente, na lua cheia, que é uma vibração mais alta, nós fazemos um mini retiro espiritual no final de semana com o chá da ayahuasca, né? Que o chá, numa cerimônia apropriada, ela leva você a outros estados de consciência e a lembrar desses traumas, né? E você deixa isso sair, né? É incentivado, né, que você libere, porque ele chega à sua consciência, né, como uma imagem mental, um sentimento, né, e você deixa isso sair. Que é o mesmo processo que ocorre com os nossos sonhos, né? Os sonhos vêm do inconsciente, vêm das sombras. Então, muitos sonhos que a gente tem, que é uma coisa altamente complexa, simbólica, arquetípica, difícil de decodificar, inclusive, ele é constituído de vários conteúdos, né? Por exemplo, tem lembranças de vidas passadas, tem encontro com seres que estão dormindo, com seres já desencarnados, né? Mistura com coisas que aconteceram na vida cotidiana durante o dia. Então, mas de qualquer maneira, o sonho é também, de uma forma natural, um processo de limpeza do inconsciente. Então, se você não consegue identificar, esclarecer o seu sonho, não se preocupa com isso. Simplesmente deixa fluir, agradece, que esse campo informacional, porque é tudo informação, ele está sendo liberado, né? Então, seria isso, basicamente, né, que a gente gostaria de abordar sobre essa questão das sombras. Todo buscador espiritual, ele para dar um passo adiante e evoluir mais um degrau na sua jornada de busca espiritual, em algum momento ele vai ter que passar por uma iniciação que muitas vezes se chama a noite escura da alma, né? E esse processo, ele traz à tona, né, os seus grandes questões kármicas de vidas passadas que estão atrapalhando a sua evolução espiritual, né? Então, fazendo uma analogia que é muito apropriada, os nossos traumas, os nossos pecados, os nossos medos, né? Eles funcionam como se fosse que a gente estivesse numa caminhada, numa corrida, numa maratona,
mas a gente carrega nas costas uma mochila com pedras que não serve para nada, ela só atrapalha a sua jornada, né? Sua evolução. Então a gente precisa realmente fazer um esforço e ter a coragem, primeiramente, de acessar, né, esse nosso lado escuro, sem sentimentos de culpa, sem remorsos, né, como parte de um processo muito importante, porque é um processo automático. Quanto mais você vai eliminando, vai purificando tudo, né, a sua alimentação, a sua respiração, os seus alimentos, a sua dormida, quanto mais você se purifica, você eleva a sua vibração. A mesma coisa, de forma muito mais aprofundada, mais contundente, com mais veemência, é quando você purifica o seu karma, né? Limpa os seus pecados. E saiba que você recebe uma enorme ajuda e incentivo da sua própria essência, do seu superior, porque sabe que você está numa busca espiritual e, como fala o Mestre Jesus, é uma porta estreita, não é uma porta que é aberta, fácil, né? Então, esta seria a mensagem de hoje. Então, a gente está totalmente alinhado com isso. Tem uma pergunta aqui da Rose, de Maceió, se a constelação familiar é bom. Constelação familiar é bom, regressão de memórias é bom, cerimônia com ayahuasca é bom, várias terapias transpessoais, yoga, meditação, retiros espirituais, tudo isso, na realidade, até uma caminhada num lugar tranquilo, no parque, tudo que acalma a sua mente faz brotar as pedras que você carrega no seu inconsciente, né? Porque, na realidade, naturalmente, já que nós estamos aqui num processo evolutivo, uma jornada evolutiva nesse planeta, o estado natural é que as trevas, as sombras que a gente carrega, o Ho'oponopono também é muito bom. Então, são inúmeras técnicas, né, ferramentas que existem para ajudar a gente a evoluir, né? Então, o que acontece, eu tenho muito trabalho terapêutico com muitos clientes, é que as pessoas ficam enfatizando demais o seu aspecto da bondade, da amorosidade, da expansão da consciência, do conhecimento intelectual, etc., né? E tenta suprimir, reprimir, esconder o seu lado escuro, né? Então a pessoa fica carregando essa mochila com as pedras que atrapalham a sua... A gente precisa voar na realidade, né? Quanto mais leve, mais voa com menos esforço. Então, como houve um condicionamento no mundo ocidental muito grande por questão religiosa, né? De sentimento de culpa, principalmente as mulheres com a questão sexual, etc. Então, é importante que a gente se auto-perdoe, né? Aceite a sua sacralidade como você é, né? Não espere ser perfeito, não existe a perfeição. O que existe é uma busca espiritual. Quanto mais você faz isso, mais você vai limpando e vai clareando a sua mente, recebendo as suas intuições e honre as suas intuições, porque elas são o seu espírito divino no plano da unidade, na quinta dimensão, o eu superior, falando com você. Então é muito importante isso, libertar-se desses sentimentos de culpa, desse remorso, que nós todos temos desta vida e de vidas passadas, né?
e encarar isso com realismo, com tranquilidade, sabendo que você está sendo protegido, honrado e agradecido, né? Pelo seu anjo protetor, que é o seu eu superior, e por outros seres de luz que estão neste planeta, nesta época de alta vibração da era de Aquários, também na ajuda para as pessoas que querem evoluir, né? Porque infelizmente ainda existe um grande contingente, esses 7 bilhões e tanto, que não consegue ainda dar um passo nesse caminho espiritual, porque ainda estão muito aprisionados nas coisas da matéria, né? Sem nenhum julgamento, está tudo certo, né? Tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa? Muito bem. Então vamos agora fazer a nossa meditação, como a gente faz todas as quartas-feiras. Lembrando, né, que esta palestra fica gravada no Instagram deste canal e também no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, né? Então, vamos agora fechar nossos olhos, fazer algumas respirações lentas e profundas para relaxamento, porque nós estávamos num processo muito grande de mental, né? Esta meditação é para ser feita, como você sabe, todas as noites antes de dormir. Se por acaso esquecer ou não puder fazer, continua no dia seguinte. Ela funciona como doses homeopáticas, né? Porque o que nós estamos trabalhando e a ajuda desses seres de luz é ajustando, harmonizando as energias, as frequências do nosso campo áurico, dos nossos chakras, né? Então essa harmonização energética, ela existe e causa a descendência, uma chamada causação descendente. Então ela vai harmonizando, né, desde a parte energética, a parte dos órgãos, dos músculos, das células, etc. Então é por isso que ela precisa ser feita de forma consistente, persistente, todas as noites. Nós estamos num momento, numa era fantástica, né, de transição planetária, de alta vibração, que é causado pelas estrelas, a constelação de Aquários, né, que formam uma matriz vibracional que gera uma geometria sagrada. Essa geometria sagrada, a partir das estrelas e dos campos magnéticos que elas geram, por isso que o nome de estrela é magnetar, elas alteram o campo magnético aqui na Terra, como em todo o sistema solar, né? Então, é um momento propício, como se fosse um ativador, um catalisador vibracional que vai empurrando as pessoas de forma coletiva a uma busca espiritual, a um despertar da consciência, a uma transcendência. Então nós vamos ver cada vez mais, né? Principalmente nas crianças que estão voltando, né? Nós estamos indo e voltando aqui, é muito rapidamente agora. Então, esse despertar de consciência, além da vibração cósmica das estrelas, ela permite que seres de consciência mais elevada, como pleiadianos, sirianos,
arturianos e tantos outros, procurem ajudar a humanidade que ainda se encontra nesse processo de expiação em provas, usando uma terminologia espírita, né? De livre-arbítrio. Então, o fato de nós termos a disponibilidade gratuitamente, né, de você dispor de ajuda espiritual desses seres de luz é uma bênção, né? Então, faça e se observe. Observe a qualidade do seu sono, como você dorme, como você acorda. Você vai perceber que a sua parte emocional vai ficando mais, o coração vai ficando mais tranquilo, a parte mental vai ficando mais clara, vai tendo cada vez mais um despertar espiritual, enfim, que tudo isso, essa harmonia geral, reflete positivamente no veículo físico, né? Então você tem uma saúde em todos os quadrantes, né? Físico, etérico, emocional, mental, que conecta ao espiritual, certo? Muito bem. Então, vamos agora, como é recomendado, né, para fazer antes de dormir, faça as suas preces pessoais, né? Toda prece é importante, né? Que ela tenha ou não viés religioso, o importante é que você acredite, que tenha fé, né? E além disso, nós recomendamos uma prece universal que é chamada Grande Invocação, muito linda e muito poderosa, que nós vamos recitar aqui. E aí você faz a invocação dos seres de luz e vai dormir, né? Então agora, aqui nesse momento, você procura uma posição confortável, que seja sentado ou deitada, como você preferir ou puder. Feche os seus olhinhos, faça algumas respirações lentas e profundas. Você pode colocar as mãos cruzadas sobre o chakra cardíaco, meio do peito, que acelera ainda mais o processo de acalmamento, porque você tira a atenção da cabeça e traz a atenção para o coração. Vamos recitar a grande invocação, você pode repetir junto comigo, mentalmente ou verbalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, em que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino na Terra. Agora vamos invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, 3 vezes. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees no plano astral, Akita Mani Iyo, 3 vezes. Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. E os sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma.
E agora você coloca a sua intenção, aquilo que você deseja ser trabalhado. Uma boa intenção para o dia de hoje seria isso, que você se predispõe a aceitar, reconhecer e liberar o seu lado sombra. Tenham todos uma boa meditação e uma boa noite.